Legal, pessoal. Então a gente está começando mais uma edição, mais uma sessão do Tai Chi História, do movimento Tai Chi Sem Fronteiras. E o tema hoje especificamente é o Mosteiro de Shaolin, né? Esse mosteiro budista fundado em Henan, no ano de 495, que se tornou uma espécie de meca mitológica e histórica das artes marciais chinesas, né? E para conversar sobre esse tema, a gente está aqui com o Esteban Ribeiro, esta sumidade do Tai Chi Chuan, um grande professor do Rio de Janeiro, e o nosso querido Gabriel Guarino, atleta da seleção brasileira, recentemente convocado para o campeonato na China, doutor em antropologia, né? E é uma figura muito interessante. Na nossa apresentação passada, o Gabriel estava com mais Shaolin, né? Mas o cabelo cresceu, né? E agora ele está voltando ao seu natural. Muito bem. Então, pessoal, eu queria começar comentando com vocês o seguinte: vamos deixar... eu vou passar as perguntas para vocês hoje. Eu não vou passar perguntas, eu vou passar a tarefa de fazer perguntas. E a gente vai, né, trocando. Qual é a minha relação com o Shaolin, rapidamente? Eu, no ano de 1998, fiz um mestrado na PUC de São Paulo, no qual eu investigava os elementos religiosos que formavam, vamos dizer assim, o imaginário do sistema sino-brasileiro de Kung Fu, o Shaolin do Norte. Por força disso, eu acabei me aproximando desses estudos relacionados a Shaolin. Tive a oportunidade daí de conhecer o professor Meir Shahar, da Universidade de Tel Aviv, né? E traduzir, na época, um texto dele, que ele havia publicado no Jornal de Estudos Asiáticos de Harvard. Era um texto muito interessante, de 60 páginas aproximadamente, e eu pedi permissão para ele, eu fiz a tradução para o meu trabalho de pesquisa, eu pedi a permissão para ele para publicar no Jornal de Estudos da Religião, na revista da PUC de São Paulo. A revista chama-se Rever, uma revista bem importante. E o Shahar, ele não só me respondeu, ele me autorizou pessoalmente, né? Ele conseguiu a autorização do Jornal de Estudos Asiáticos de Harvard. Foi no ano 2000, aproximadamente. Né? Eu defendi em 2001. E em 2008, ele lançou o livro sobre a história do mosteiro de Shaolin. Aquele artigo que eu havia traduzido era uma espécie de embrião do livro. Então, quando ele lançou o livro, de repente eu cheguei em casa do trabalho e tinha lá um pacote, e era um livro dele, com um recado dentro dizendo assim: Rodrigo, prezado Rodrigo, você não quer traduzir esse? E aí, calhou que eu topei traduzir. E na época, curiosamente, havia um aluno do professor Rogério, né, lá de Floripa, de Shaolin do Norte, que estava em Tel Aviv fazendo um doutorado sanduíche em linguística. Como a gente tem uma relação muito próxima com o professor Rogério Leal Soares, né, esse menino entrou em contato comigo. Foi uma espécie de uma sincronicidade, porque ele queria traduzir lá, eu queria traduzir aqui, e a gente acabou traduzindo junto, o Rodrigo Borges de Fave, né? E foi muito interessante, né? Esse livro acabou sendo lançado em 2011, deu um trabalho miserável para traduzir, mas foi ao mesmo tempo maravilhoso, porque o Shahar escreve super bem, então ele escreve como se fosse quase como é uma narrativa, é uma história muito bem contada, né? E em 2011 a gente lançou esse livro no Brasil pela Perspectiva. E em 2019 o Shahar veio para o Brasil passar férias, e aí ele me mandou uma mensagem, disse: Rodrigo, estou indo para o Brasil, eu quero passar em Curitiba para conhecer você, para conhecer a cidade, né? E acontece que ele veio, acabou ministrando uma aula magna na PUC do Paraná, um trabalho que ele estava lançando na época, que era sobre culto a animais na China. O culto ao cavalo e o culto, acho que ao asno, uma coisa assim. Foi muito interessante. E uma coisa, o Shahar é uma criatura fantástica, é um super fofo, e ele se apaixonou pelo Brasil, né?
Curiosamente, a esposa dele é chinesa, né? Era professora de mandarim dele, acabou se casando e tem 2 filhos, um cara muito do bem. Espero que ele volte para o Brasil, porque vamos passear mais. Ele esteve aqui na minha chácara em Campina Grande do Sul, comeu bolinho de mandioca, foi uma coisa louca, adorou. Então, a minha proximidade com o Shaolin acabou sendo por aí, né? E mais? Também, né, eu sou formado pelo mestre Chan Kawei no estilo Shaolin do Norte, né? Que é o estilo que, segundo a tradição, é associado ao mosteiro de Shaolin. Então, resta a pergunta, e foi justamente a pergunta que deu origem ao meu mestrado. Que história é essa de monges dando porrada nos outros, tem armas, né? Então, pessoal, agora, a partir daqui, eu já falei bastante, eu deixo aberto para perguntas. Devan e Gabriel, por favor. Eu recentemente estava estudando algumas coisas sobre os estilos os estilos de Chanchuan, né? Isso que hoje em dia a gente está acostumado a chamar de punho longo, né? O punho, às vezes traduz até como punho do norte, né? Para facilitar um pouco a nomenclatura. E aí eu me deparei novamente com um assunto que eu sei que você já escreveu sobre e que tem muito a ver com também essa pesquisa do Chahar, que é o mito do mosteiro de Shaolin do Sul, ou a narrativa do Shaolin do Sul. E eu, curiosamente, quando eu tive com o Instituto Confúcio em 2018 na China, essas coisas de Instituto Confúcio, eles promovem um grande intercâmbio também com os alunos chineses. E aí eu fui almoçar com uma família de chineses, anfitriões assim maravilhosos, né? Eles querem que você coma muito, te oferece um monte de coisa. E quando ele ficou sabendo que eu era do Kung Fu, ele falou: vou te levar no Templo Shaolin. Só que eu estava na cidade de Kunming, né? Isso em Yunnan. Eu pensei, não tem Templo Shaolin aqui. E lá tinha um Templo Shaolin, né? Que claro, era vamos dizer assim, filial é a palavra errada. Era uma célula, vamos dizer assim, de Shaolin, mas que não eram monges guerreiros, né? Porque havia lá eram monges ordenados, né? Religiosos e tal. Mas era lá um mosteiro de Shaolin, aquela entradinha lá, tinha um Vajrapani na entrada, bem característico, né? Aquela figura de proteção. E esse mosteiro, né? Que não era bem ao sul, era meio que, se a gente fosse pensar, ele era a sudoeste, vamos dizer assim, né? Ali da região. Mas me lembrou um pouco essa história que, na maneira com que eu ouvi, que depois eu retornei, tem a ver com o fato de que os monges de Shaolin, na sua tradição guerreira e na sua tradição de se preparar e de vir à volta se envolver ou serem contratados para conflitos, teriam sido contratados muitos monges para poder lutar contra os piratas japoneses, né? Ali naquela época do general Titiguan, a gente está falando ali dos arredores do século XVI ou XVII, se eu não estou enganado. E que aí alguns monges ficaram por lá, e aí vem os estilos do Shaolin do Sul, né? Desses monges. O que disso a gente hoje tem, assim, para além das narrativas que informam as escolas, o que você pode me contar de novo sobre isso, dessa conversa? Maravilha. Bom, sobre essa questão, eu acho que aí tem 2 fatos, né, que você que a pessoa que falou para você associou 2 histórias. A gente tem, meados do século XVI, mais exatamente 1550, o ano mais exato é 1553, as campanhas anti-pirataria, né, que foram comandadas pelo general Titiguan nas províncias de Henan e de Zhejiang, né? É curioso que essas províncias são internas da China. Então, que história é essa de pirata? Piratas em Henan, né? O fato é que eram piratas fluviais. De fato, você tem assim, naquele mesmo período no Japão, você tem um fechamento do país, você tem assim você tem a consolidação do shogunato. E por força disso você tem uma multidão de samurais que ficam sem uma função específica. Muitos desses samurais acabam se tornando piratas. Eles vão para o mar da China Central e ali
eles acabam ingressando pelo continente adentro, com barcos adaptados aos rios, como eram os barcos vikings, por exemplo, e fazem ataques e fazem razias num período da dinastia Ming, né? Então, essa é uma questão, esse é um fato histórico. O general Tidiguan, ele arregimentou os monges de Shaolin Uniou, que era um outro mosteiro de Hanan, porque os caras eram organizados e porque eles tinham uma estrutura marcial, de conhecimento marcial. E os monges foram atrás dos piratas, que eram chamados de Wukong, e esses monges se saíram extremamente bem no combate aos piratas. Então, esse é um fato histórico. E até para vocês que a notoriedade marcial dos monges de Shaolin nasce aí. Você já tem episódios marciais anteriores, porém, os monges de Shaolin que a gente conhece hoje, combatendo com bastões, etc., a notoriedade deles nasce aí na China. Na China, ela entra na literatura wuxia, que é a literatura dos guerreiros, dos heróis, e acaba desembarcando, vamos dizer assim, no Ocidente, no final dos anos 60. Então, esse é um fato. O segundo fato que você se refere, a que monges teriam ficado no sul da China, me parece que tem mais a ver com um mito. Eu até exploro num artigo que eu escrevi em parceria, em coautoria com o Zé Otávio Aguiar, que é o mito de Xilu. O que é o mito de Xilu? É o mito de criação da tríade chinesa, da Chen Hui. E esse mito ele afirma o seguinte, que no ano de 1736, o mosteiro de Shaolin teria sido destruído por forças Qin que traíram os monges. Os monges haviam sido convocados para combater bárbaros chamados de Xilu, que são bárbaros que não têm uma referência histórica a eles. E esses monges se saíram super bem, e quando eles foram recebidos pelo imperador, eles acabaram sendo atraiçoados e foram massacrados, né? Um grupo de monges sobreviventes, eu acho que eram 8, se não me engano, deixaram Shaolin e fizeram uma espécie de um juramento diante de um incensário mágico. A história é bem interessante, né? E migraram para o sul, onde ensinaram artes marciais para aquelas populações que se opusessem ao imperador, ao Império Qin, né? Então, o que a gente tem aqui? Esse é um mito de criação da tríade chinesa, do Chen Hui, que tem uma, vamos dizer assim, tem uma questão política associada ao fato deles serem anti-manchus, né? Porém, o fato é que no ano de 1735, 1736, houve, historicamente, uma grande reforma física em Shaolin. E havia monges que viviam e que circulavam numas ermidas externas do mosteiro, que eram como se fossem pequenas unidades longe da sede. E nesses lugares longe da sede, havia muitas reclamações de que esses monges, por exemplo, consumiam álcool, comiam carne, levavam mulheres e também davam abrigo para bandidos. Então, por ordem do imperador, acho que foi o Kanshi. Foi o Kanshi ou foi o pai dele? Houve um decreto imperial dizendo assim, pessoal, vamos reformar Shaolin. E a gente vai derrubar essas ermidas, vamos deixar tudo mais bonito, né? Quando a intenção verdadeira era expulsar esses clérigos, vamos dizer assim, seminômades e afastados da figura do abade. E, de fato, esses caras foram mandados embora. Então, por um lado, no ano de 1736, eu tenho a lenda do Xilu, da tríade. Por outro lado, eu tenho o fato histórico da expulsão desses monges, vamos, né, chamá-los assim, desses monges, como é que eu posso dizer? Eles eram semi-ordenados, eles foram mandados embora de Shaolin. E podem ter, a partir daí, difundido ou entrado para o movimento de rebelião. Um fato interessante, os imperadores Qin, eles, ao contrário do que rezam as lendas marciais e da tríade, eles não destruíram Shaolin, muito pelo contrário, eles patrocinaram Shaolin. Porém, eles patrocinaram os monges mais oficiais, aqueles monges mais
esses semi-monges, como chamam o Mei Shahar, esses caras foram exatamente mandados embora. Pode ter aí uma conexão com a arte marcial que veio a ser ensinada no sul da China depois? Claro que pode. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que os chineses têm um gosto, né? Isso também não está errado, isso faz parte do processo. Quando eles criavam estilos marciais, muitas vezes eles atribuíam uma autoria, uma origem, para gerar uma notoriedade, para gerar uma legitimidade no seu processo marcial. E é por isso que, de repente, você vê rotinas de Shaolin com os caras usando as armas mais esquisitas, né? As armas mais raras, desde aqueles martelos, coisas louquíssimas, né? Que você jamais veria um monge utilizar. O fato é que os monges de Shaolin, pegando aqui os relatórios do Ti Guan, eles lutavam com bastões de madeira e existem registros de bastões de metal, né? E esses bastões, inclusive, eles eram usados contra as cabeças dos oponentes e as cabeças, via de regra, explodiam, porque eram bastões muito fortes, muito poderosos, né? Então, Gabriel, eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou se ficou uma loucurada tudo que eu falei aqui, porque é muito complexo mesmo. Então, nós temos fatos históricos, nós temos mitos de origem das tríades chinesas e temos um fato histórico que é a reforma do Mosteiro de Shaolin em 1736. Então, seria mais ou menos isso. Não, respondeu super. E é curioso ver como é que as histórias, elas se... certas narrativas que a gente pode entender como míticas ou como extraordinárias, elas se misturam e, de alguma forma, se legitimam por outros fatos históricos, né? Então, essa história que chegou até mim dos monges que ficam no sul, inclusive talvez por essa associação muito óbvia de que eu também, se me perguntasse onde estavam os piratas, eu ia falar Guangdong, né? Pirata deve estar lá embaixo. Não ia falar que era um pirata fluvial que estava lá em Henan, né? Então você fazer essas distinções, né? Elas são muito legais. Uma coisa interessante que a gente pode colocar também é o seguinte, sobre os Shaolins do Sul, né? Claro que esses estilos de uma família Shaolin do Sul existem e eles não podem ser desprezados, ainda que não se possa demonstrar uma origem do Shaolin no Sul, né? Agora, tem uma questão também. O Mosteiro de Shaolin, a partir de 82, quando ele passou por aquele renascimento, né, a partir do filme do Jet Li, o Mosteiro de Shaolin, ele se tornou uma super marca. Então, o Shahar aponta isso no livro dele, que você tem várias municipalidades na China, contratando equipes de arqueólogo para escavar e tentar descobrir a sua mina de ouro, o seu Shaolin. Né? Shaolin em Henan, para você ter uma ideia, por volta do ano 2000, havia, cerca de 2.000 guias de turismo em Shaolin. 2.000 guias de turismo. Então, você imagine a quantidade de turistas que você não tinha lá. Né? É o que o Stanley Henning chama de uma Disneylândia marcial. Né? E é claro que esses outros municípios, cara, quem que não ia querer ter uma Disneylândia marcial no seu quintal? Para atrair justamente o quê? Atrair todo esse interesse, se associar ao Mosteiro de Shaolin, que virou uma super marca, e ganhar dinheiro, né? E receber turistas num outro contexto. Eu imagino até que o próprio Mosteiro de Shaolin, em Henan, tenha interesse nessas filiais históricas, vamos apelidar assim. Até porque você tem, hoje em dia, numa outra vertente, você tem mosteiros de Shaolin na Europa, nos Estados Unidos, né? Filiais de Shaolin. Para quê? Para a prática marcial. Então, essa é uma questão da nossa época. O Shaolin do Sul existe, inclusive, por interesses comerciais. E Shaolin tem uma outra questão ainda, né, pessoal, que é bem interessante, que hoje em dia os monges eles lutam com outras coisas. Os combates deles são outros. Então, por exemplo, no Sudeste Asiático, havia uma marca de sabonete chamada Sabonete Shaolin. E os caras foram para a justiça para arrancar o nome Shaolin do sabonete, cara. E conseguiram. Então, os monges de Shaolin hoje em dia eles estão combatendo marcas. Isso é muito interessante. Pirataria Shaolin. Exatamente.
Então eu tenho uma pergunta, e vou voltar lá para trás na história agora. A minha pergunta é sobre uma lenda, né? Uma lenda importantíssima de Shaolin, que é a figura do Jin Na Luo, que é a quem é atribuído a criação do bastão, né? Da prática do bastão de Shaolin. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura, o quanto ela é real, o quanto ela é lendária, se além do bastão houve outras coisas e as características que ele traz ao bastão de Shaolin. Perfeito. O Vajrapani, né, ou melhor dizendo, você falou Jinalo. Jinalo é o nome chinês, né, do Vajrapani ou do Kinnara, que são entidades budistas oriundas da Índia. E uma coisa muito interessante, no Japão, o Vajrapani, ele se cindiu em duas figuras e passou a ser o chamado Fudomyu, que são aquelas duas entidades assim assustadoras que ficam na frente, nos dois lados, né, de muitos templos no Japão. Desculpa te interromper, que são um masculino e um feminino, né? Ou não? Ou eu estou confundindo? Eu acho que são dois masculinos, ou então dois o seguinte, masculinos. eu acho que são dois masculinos, ou então o feminino é tão feioso que ele não dá para ser tal. Então fica por aí, mas eu acho que são dois masculinos mesmo. É o Fudomyu. Tem uma cara bem assustadora, né? Umas caras de não entre aqui, Isso. Né? Exatamente. Por quê? Porque eles são aqueles reis guardiães do Dharma. E uma coisa muito interessante, talvez vocês não me acreditem, porém é verdade. O Vajrapani, ele surge pela primeira vez no reino de Gandhara, que é era um antigo reino no Paquistão, que havia sido fundado pelos generais do Alexandre da Macedônia. Ele tinha sido fundado pelo Alexandre da Macedônia e que passou a ser governado pelos seus generais, aquelas satrapias, etc. E nesse momento, a gente está falando por volta do século II a.C., você tem uma aproximação iconográfica e artística. E o Vajrapani, na origem, nada mais é, ninguém menos é do que o Hércules. Então, se perguntar para vocês, onde que Shaolin se mistura com a Grécia, onde Shaolin se mistura com o Hércules, é no Vajrapani. Né? Vajrapani, que dá origem ao mito de Shaolin, do Jinalo. Né? O que diz esse mito? Esse mito afirma que Jinalo ele era uma espécie em chinês chama-se Tialan Shen, é um espírito tutelar. Esse espírito tutelar, ele vivia em Shaolin escondido, como se fosse o último, né, o monge, vamos usar a música do Chico Buarque, o monge geni. Todo mundo cuspia nele, ele era o último, ficava na cozinha, sempre, né, levando o lixo para fora, aquela coisa toda. Até que o mosteiro foi atacado. Quem que estaria por trás desse ataque? Eles não falam no mito, mas acredita-se que seriam os turbantes vermelhos, que eram aqueles grupos de revoltosos que acabaram derrubando a dinastia Yuan, instalando a dinastia Ming. De fato, o mosteiro, em 1356, foi atacado pelos turbantes vermelhos e os monges foram obrigados a sair. Né? Então, segundo o mito de Shaolin, durante esse ataque dos turbantes vermelhos, o Jinalo, que era o monge mais mirradinho, menorzinho, ele se mostrou. Então ele cresceu enormemente, colocou um pé sobre cada um dos montes, dos picos que formam ali a gleba de Shaolin, e trouxe o seu bastão. E com o seu bastão ele varreu os inimigos, né? E acabou se mostrando em toda a sua força. E a partir daí, ele passou a ser venerado como espírito tutelar de Shaolin. Então, pessoal, o bastão, a prática, o bastão marcial de Shaolin, ele se inspira muito nesse mito. E outra coisa, né, pessoal, o bastão do Vajrapani, voltando a falar rapidamente sobre o Hércules, era o porrete do Hércules, né? Então, você vê que coisa interessante. Aqui nós temos uma espécie de uma interculturalidade cruzada, porque nós, do Ocidente, vamos atrás do bastão de Shaolin, que também se origina no Ocidente e passou por lá, por aqui, né?
a partir do Alexandre da Macedônia, né? Vejam que coisa louca. Então, o bastão de Shaolin, pela tradição, ele se associa ao Dinalô, Vajrapani, Kinara, a partir desse mito. Porém, o bastão de Shaolin também tem uma origem na própria iconografia budista, quando você fala, por exemplo, do bastão do monge, aquilo que o Estevão estava falando antes da gente entrar no ar aqui, né? O bastão, o bordão, que era utilizado pelos monges para quê? Nas suas caminhadas, nas suas circulações, né? E também era o bastão que era utilizado para pedir esmola. Como assim? O bastão do budismo chama-se kakara. É um bastão que tem algumas argolas e tem alguns guizos. Então, os monges mendicantes passavam pelas cidades, pelas vilas, assim por diante. Em vez de ficar gritando, eles caminhavam e batiam o bastão, e o bastão tocava o sininho. Daí as pessoas sabiam que tinha alguém pedindo esmola ali, e eles iam lá dar comida, né? A gente sabe também, e aí você também abre uma porta, que esse bastão com guizos, ele não deixa de evocar bastões que têm complementos, né? Como, por exemplo, mesmo as lanças, ou algumas armas especiais, como a vassoura, né? Você tem algumas armas longas pautadas no bastão, no Kung Fu, que são bem exóticas. E eu quero crer, assim me lembro de ter visto, por exemplo, lá na sede da Academia Sino-Brasileira em São Paulo, uns bastões que eram armas longas, com uns apêndices assim que pareciam os cacaras mesmo, eles faziam barulho, né? Então, Estevão, a origem do bastão de Shaolin no mito é essa, né? Claro, você tem muitas discussões, inclusive em Shaolin, os caras que a partir ali do século XVIII começaram a discutir as técnicas, se os monges usavam bastão mesmo, se na verdade eles tinham traficado técnicas de lança que apresentavam como bastão, né? E você tem outros ainda que apresentam técnicas de espada, cujo nome é técnica de bastão. É uma espada e o cara usa o nome de bastão. Então, tem uma série de coisas aí muito interessantes, né? Mas os monges de Shaolin, de fato, usavam bastões, né? Aí você diz assim, de repente, mas os caras não usam facão, não usam lança, você que se formou em Shaolin aí, você não tem facão, espada, lança, quantal? Tudo de Shaolin? É. Mas aí eu acho que ele já recebe uma etiqueta de Shaolin, né? Ainda que a gente possa pensar, finalizando aqui meu raciocínio, que nesse período de resistência Han anti-Manchu, você pode ter tido contatos entre religiosos e entre militares Ming que haviam sido defenestrados do poder. E esses caras usavam outras armas, né? Que foram incorporadas aí à panóplia das famílias de Shaolin. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E existe alguma... O que caracteriza, especialmente, digamos assim, o bastão de Shaolin com relação aos outros estilos de Kung Fu que a gente encontra na China? Que faz assim, tipo, esse é o bastão que você olha e diz que tem uma característica típica de Shaolin. Se eu tomar como referência, tomando exclusivamente como referência o sistema sino-brasileiro, o bastão do nosso Shaolin, ele tem como primeira característica, ele também é conhecido como bastão sobrancelha. Por quê? Porque ele vai do chão até a altura da sobrancelha, que vem a ser a mesma distância que existe entre uma palma da mão e a outra, né? Então, dentro da tradição do sistema sino-brasileiro, então estou partindo dessa referência, então ela pode ser, aqui é um recorte, eu diria para você que a primeira característica do bastão de Shaolin seria o fato dele ter esse tamanho, né? Ele vai do chão até a altura da sobrancelha, né? Mesmo porque você tem bastões ultra longos e você tem bastões curtos, né? Então essa seria uma primeira característica. De resto, eu imagino, eu não sei, talvez movimentos circulares, uma circularidade do bastão, né? E somada, se a gente pensar nessas técnicas de lança, com técnicas de pontuação, né?
técnicas de perfuração, né? Movimentos circulares e perfuração. Essa, na minha leitura, seria o que é o Shaolin. E é interessante, né? Porque você pega os relatos do século ali do século XVI e você tem muita referência aos bastões golpeando pessoas na cabeça, né? Então você também tem talvez esses golpes de cima para baixo em diagonal e assim por diante. E um detalhe, isso era algo que gerava espécie entre os budistas na época, que os monges eles não só desferiam esses golpes em batalha. Os monges de Shaolin ficaram conhecidos por não fazer prisioneiros. Então eles executavam os seus prisioneiros com golpes de bastão também. O livro do Shahara ele traz essa informação. Então você vê que os monges eles eram legais, mas não eram assim tão legal, né? Tão bacanas assim, né? Se vocês me permitem a sugestão, eu acho que a gente poderia trabalhar, a gente tem mais uns 20, 25 minutos de conversa, tem 2 tempos que a gente não está falando, né? Sobre a origem marcial monástica de Shaolin e sobre Shaolin no século XX, né? O que parece? Vamos nessa? Só uma coisinha antes de entrar nesse, talvez você entre, né, justamente no que você está propondo para responder a minha pergunta, que é essa incoerência entre uma arte uma arte violenta, que nem você acabou de exemplificar, uma religião totalmente pacífica, que prega a não violência, que é o budismo, né? Como é que essas coisas se encaixam dentro desse desenvolvimento e dessa, digamos assim, dessa faceta do mosteiro Shaolin enquanto monges guerreiros, né? Então, como é que isso funciona? Perfeito. Essa é uma questão bem interessante, inclusive, Ciro, porque essa questão foi a questão que me motivou a fazer o mestrado. Eu treinava Kung Fu eu treinei Kung Fu desde 85, né? E desde o primeiro dia eu ficava de caras assim, mas como é que pode monge budista, né, criando tantas técnicas de dar porrada e de ferir e matar outras pessoas, né? E isso acabou me levando para o mestrado. Uma coisa interessante é o seguinte, se você examina o cânone budista chinês de todas as épocas, você vai ter referências a Shaolin, muitas referências a Shaolin. Porém, Shaolin é referido no cânone budista chinês, ou seja, no conjunto de documentos do budismo chinês, como um centro de difusão do Chan, do budismo Chan, que depois viria a ser o Zen na China, né? E também como um grande centro de tradução de obras, de tradução de sutras e de troca de textos, né? Isso é uma questão interessante. Por quê? Porque ela mostra o incômodo desse cânone e dos caras que escreveram esse cânone em relação à questão marcial. Então, a Shaolin jamais é citado como um centro de artes marciais. Por quê? Porque artes marciais não condizem com o primeiro dos mandamentos da Pancasila, que são os 5 princípios do budismo, que é o da não violência, né? Então, por um lado, a gente tem essa questão, esse ocultamento. Então, os monges guerreiros, talvez, nos momentos em que eles guerreavam, eles não eram considerados budistas. Ou, pelo menos, eles eram ocultados enquanto religiosos. Primeira questão. A segunda questão é uma questão de ordem mais histórica, uma questão de ordem mais política. Os monges de Shaolin, eles instalaram o seu mosteiro no ano de 495, aproximadamente, ao lado da estrada de acesso a Luoyang, que foi a capital imperial chinesa naquele período, na dinastia Sui e antes, e depois em outros períodos, né? E acontece que essa localização gerou consequências políticas para eles. E eles, assumindo uma postura pragmática, política, eles não abriram mão do uso da violência, né? Esse episódio, mais especificamente, acontece quando? No início da dinastia Tang, né? No ano de 618. O mosteiro de Shaolin acaba sendo invadido
por um pretendente ao trono, e os monges de Shaolin fazem uma escolha entre dois grupos e optam pelo grupo do Li Shimin. Por sorte, o Li Shimin acabou vencendo essa batalha e ele foi o fundador da dinastia Tang, não o primeiro imperador. Ele foi o segundo imperador, porque o primeiro foi o pai dele. Li Shimin, que ficou conhecido como Tang Taizong, que é talvez um dos grandes imperadores chineses. E os monges, quando eles tiveram o seu território invadido, que é uma gleba relativamente extensa, eles responderam prendendo esse opositor. Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui, mas no livro do Shahar está indicado. E para isso, eles fizeram, evidentemente, uso de uma tropa monástica, né? No ano de 621, o próprio Li Shimin, depois que a dinastia já havia iniciado, né, já havia chegado ao poder a dinastia Tang, ele escreve uma carta aos monges, garantindo a propriedade da gleba e cedendo, inclusive, dando de presente, presenteando eles com um moinho, que era uma fonte de ingressos, né? Essa carta é muito interessante, porque ele diz, né, ele agradece aos monges, ele reafirma o seu apreço, ele cede os territórios e doa esse moinho e diz para eles assim: agora, pessoal, vocês podem voltar às suas atividades normais. Quer dizer, vocês podem voltar às suas atividades monásticas, meditativas, vão plantar, vão entoar sutras, e isso ele não coloca no texto, ele diz assim: parem com esse negócio de arte marcial, parem com esse negócio de política, né? Então a gente vê que existe esse mal-estar com a prática marcial dos monges da parte do próprio Li Shimin. A gente sabe que a dinastia Tang ela foi em vários aspectos anti-budista, mas ela preservou o mosteiro de Shaolin, contanto que os monges não ficassem se rebelando, né? Outra coisa interessante, essa carta do Li Shimin, ela foi transformada em uma estela, ou seja, ela foi gravada numa placa de pedra alguns anos depois e foi erguida no mosteiro e está lá até hoje. Por que os monges fizeram isso? Para que ninguém esquecesse que o imperador tinha feito, porque uma carta escrita no papel, ela pode sumir rapidinho, né? Dependendo das circunstâncias. E então eles gravaram na pedra e está lá até hoje, né? A carta de doação e de agradecimento do Li Shimin. Então o que a gente vê aqui? Que os monges de Shaolin, eles responderam, eles passaram por cima da regra religiosa diante de uma necessidade de uma regra histórico-política, né? Isso fez com que eles acabassem, inclusive, sobrevivendo. Dentro do budismo, e eu falo assim com alguém que tem apreço pelo budismo, eu não posso me dizer budista porque eu sou bem sem vergonha, mas eu gosto do budismo. Como religião, se eu pudesse escolher uma, seria essa, né? A gente sabe que no budismo, às vezes, os clérigos e os praticantes usam uma expressão, eles falam assim, ira, como se fosse uma ira santa. Não, isso não é violência, isso é ira. Como assim? Né? O cidadão, tipo assim, o fiel, aquele cara, ele tá saindo, né? Ele tá cometendo alguma coisa que vai contra os cânones, então ele é merecedor de uma ira, de uma admoestação que pode, inclusive, ser violenta, né? Se você pensar no Vajrapani, né, como um rei guardião do Dharma, super armado sempre, cara, ele está armado para quê? Para dar na cabeça daquele cara que fira o Dharma. Então, essa é a tal da ira, que justificaria, em certa medida, a violência. Não sei, eu tenho para mim que os monges de Shaolin nunca justificaram isso dessa forma. O negócio deles era política mesmo. E é curiosa essa relação com a ira, né? Porque quando você vai a um templo budista lá na China, tanto esse Shaolin que eu falei, quanto outros budistas, né? Essa ira está presente nessas figuras de proteção, né? E isso retoma um tema que a gente conversou no nosso último encontro, mas que já foi objeto um pouco da nossa especulação, que não é à toa que nas formas das Laojia,
né, da família Shen, a gente tem a abertura e o fechamento das sequências tradicionais com o Tinkan Taotui, né? Esse Tinkan que nada mais é do que uma figura que remete, né, a essa figura de proteção budista que protege a família, né, assim como protege o templo. Então tem um uso legítimo da força, da intimidação, que tem muito a ver com essa história que você acabou de contar para a gente, né? Que ao mesmo tempo é político, mas também que se justifica familiarmente também, em várias maneiras, né? Exatamente, exatamente. Tem uma questão interessante que o Shahar explora, inclusive foi o ponto de partida. Como que o Meir Shahar, que é um sinólogo, chegou em Shaolin? Ele chegou em Shaolin e ele saiu também, porque ele é um cara de muitos interesses de estudos religiosos budistas. Shaolin foi legal, mas ele seguiu em frente, né? O Shahar, ele chegou a Shaolin a partir da figura do monge excêntrico, né? Especialmente a figura do Jigong, que é aquele monge que ele é beberrão, ele come carne. Tem uma história dele que ele chega numa hospedaria e aí a pessoa diz, olha, não tem carne e tal, porque ela não queria servir o monge. E o cara chega, não, mas tem uma carcaça de cachorro lá fora. Ele vai lá, pega, traz, bota na panela, assim, cozinha, tá, né? Cozinha e coloque bastante alho, né? Inclusive o alho também é por ser rajásico, ele também é vedado, né? No contexto clerical. Então, o Digon bebia uma cachaça e era mulherengo e fazia e acontecia, né? Só que, ao mesmo tempo, esse monge excêntrico, ele era um taumaturgo, ele era um monge excêntrico e curador, né? É meio Pedro Malas Artes, meio Nasruddin, né? Das nossas tradições aqui. Então, o Shahar ele começou a investigar os monges excêntricos no contexto do budismo e o seu caráter mágico. E aí, nesse capítulo dos monges brigões, ele acabou chegando em Shaolin. E qual é uma conexão possível que a gente pode fazer dentro de Shaolin? É com a própria figura do Bodhidharma, né? A gente sabe, pesquisas históricas, elas trazem, por exemplo, que não existem evidências da existência de um cara chamado Bodhidharma, né? Putitamo ou Daruma. Ele pode ter existido, pode não ter existido, pode ter sido, inclusive, uma materialização na forma de um nome de um grupo de pessoas, né? Ele provavelmente seria persa ou indiano, mais provável que fosse persa, né? E a iconografia dele traz essa figura, né? Uma argola na orelha que indica uma origem nobre, porque você sabe que exatamente. Você sabe, isso é uma questão interessante. Por que o Buda tem aqueles lóbulos grandes, né, caídos? Porque ele era um nobre. E ele mostrava a riqueza nos brincos. E ele sacou os brincos. O Bodhidharma é um cara que traz o brinco ainda, aquela argolona e aquela barba, né? Então, o Bodhidharma é, por excelência, ele é tudo aquilo que a gente não esperaria ver dentro de um mosteiro budista. E, no entanto, ele está lá. E sempre com cara de brabo. E como eu vi uma vez, eu achei muito interessante. Qualquer ilustração do Bodhidharma, ele está sempre com cara de brabo, mas parece que ele está prestes a dar uma piscadela para você, de cumplicidade, né? É uma figura muito interessante. Então, uma outra vertente dessa figura do monge excêntrico em Shaolin é a própria figura do Bodhidharma, que é apontado como o patriarca dos estilos da família de Shaolin, porém, a gente não sabe se ele existiu de fato, né? E nesse momento eu talvez esteja comprando briga com um monte de gente que acha que ele existiu, né? E outra coisa, se ele existiu, é muito provável que ele não tenha ensinado técnicas, né? A menos que a gente parta de uma hipótese, por exemplo, de que dentro do budismo Mahayana daquela época, você tinha técnicas corporais oriundas e originárias no hinduísmo, nas práticas corporais do hinduísmo, quais sejam o yoga, né? Pode, né? Mas isso, para mim, a partir das leituras que eu fiz do Shahar e do Lu Zhouxiang, isso tem muito mais cara de século XVII e século XVIII, quando os caras escreviam aqueles livros nos quais eles misturavam Qigong, formulações taoístas, e atribuíam ao Bodhidharma e a Shaolin, né? Quer dizer, uma coisa bem excêntrica, mas bem
bem própria desse sincretismo, vamos usar essa palavra, dentro da arte marcial. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Dentro desse esquema, vamos fazer uma viagem no tempo para o século XX. Eu, por exemplo, como que eu cheguei à academia de Kung Fu? Eu cheguei à academia de Kung Fu pela primeira vez, ali era 84, né? Eu fiquei namorando um pouquinho, daí entrei, porque eu me lembrava do seriado de TV do Kung Fu, né? Do Kwai Chan Caine. E nada mais era do que um monge de Shaolin. A história, cara, uma baita de uma história legal. Um monge de Shaolin que assassinou um príncipe da dinastia Qin e fugiu para o oeste dos Estados Unidos. Cara, uma história dessa, o roteirista disso aí, né, é sensacional. E eu me lembro que eu assistia, ali era, no Brasil, acho que passava ali 76, 77, eu era bem menino, mas eu não perdia. Eu me lembro dos meus mestres, por exemplo, do professor Jorge Jefremovas, do professor Rogério Leal Soares e outros. Na época, para vocês terem uma ideia, você não tinha videocassete, mas já tinha gravador de fita. Então, eles se reuniam na casa de um deles, que tinha uma TV melhorzinha, para assistir o seriado e para gravar os diálogos do seriado. Né? Então, eles gravavam a fita cassete e, por aquela semana, aquela fita ficava ali meio que como um elemento mágico de devoção, né? E a gente sabe que isso é muito. Estevam, como é que é? Você lembra que tinha não sei se você lembra, mas eu tive, da época do seriado, logo depois, lançaram um livro do seriado, contando as histórias. Eu comprei no Jornaleiro esse livro, eu lembro de comprar no Jornaleiro, e cheguei à conclusão que, como sempre, o livro era muito melhor do que o filme, né? Porque ele abre assim a sua imaginação para aquela possibilidade. Realmente, o cara que escreveu aquele seriado, o roteirista, genial, genial. Mesmo porque ele mistura elementos do taoísmo com funcionismo, faz um milkshake ali e põe dentro do mosteiro budista, né? Num cenário que era o resto de cenários de filmes de Roma, do Egito. Então, lá, o que sobrava no começo foi assim, né? Foi um seriado que acho que marcou muito a minha geração, com certeza. Acho que a de vocês, assim, do Gabriel menos, né? Talvez, não sei que impacto pode ter tido sobre o Gabriel, mas na minha geração marcou muito, e aí é que a gente vai descobrir, né, o que são as artes marciais chinesas, porque nessa época as artes marciais orientais que se falava era karatê, o aikido estava começando a surgir aqui no Brasil, o judô já mais artes marciais chinesas, ninguém sabia do que se tratava. E vem aquela figura, e esse sim, eu acho que uma das grandes razões pela qual o Bruce Lee não foi selecionado para fazer é porque o que eles queriam é justamente mostrar um espírito pacífico dentro de uma cena de violência, o qual o Dave Carradine consegue muito bem. Com todos os defeitos que ele possa ter tido, ele consegue transmitir aquela aura zen, né? Um sentimento zen perante as várias situações de violência, né? Então é isso que eu achei que interessante. Agora, com relação a essa questão de os monges guerreiros, né? Porque monges guerreiros não é uma coisa só de Shaolin. Vários templos budistas na China, né? Inclusive templos de monges, mulheres, têm, digamos assim, o seu grupo de guerreiros e o grupo dos que só vão fazer as liturgias, os rituais, etc. Existe essa divisão em Shaolin, porque eu fui a Shaolin. Eu não sei se vocês visitaram, acho que vocês visitaram Shaolin, né? Eu visitei. Em 2012 estive lá. Tive essa sorte, por acaso, né? Estava cheio de amor, tinha um dia livre e o pessoal falou, vamos a Shaolin. E foi uma coisa maravilhosa, me surpreendeu.
obviamente eu já sabia que era uma espécie de Disneylândia, uma superprodução, tal coisa. Não me surpreendeu, mas o mosteiro em si, e as suas coisas, algumas coisas como árvores, e templos, e chãos, e salas, coisas fantásticas. É um complexo de templo. A floresta de pagodas, né, que tem muito lindo. Mas com relação a essa coisa essa casta de guerreiros, monges guerreiros, o que você pode falar a respeito disso para a gente, Rodrigo? Esteban, eu tenho a impressão, se eu estivesse falando nesse momento como um praticante de Shaolin do Norte, né, e de outros estilos de Kung Fu, eu provavelmente poderia falar para você de uma hierarquia, porque eles se identificam. Inclusive, você tem dentro do Kung Fu estilos associados, como, por exemplo, o Luohan, né, que é associado à figura do Arhat, né, que é uma figura, é uma figura mística no contexto até do budismo Theravada, ele nem é do Mahayana. Talvez ele apareça no Mahayana, né? Então, o Luohan é considerado o guerreiro budista por excelência. Só que isso num contexto marcial. Se você vai estudar a figura do Arhat dentro da teologia budista, ele não tem nada disso. Seria muito mais esses reis guardiães do Dharma. Agora, num contexto marcial, você vai ter narrativas que falam que não, você tinha monges que cuidavam, tarará, piriri, tropas que faziam, enquanto um estava na cozinha, outro estava meditando, outro estava cuidando da parte policialesca do processo, né? Eu não saberia te dizer, sinceramente, se isso é verdadeiro. Eu tenho a impressão, e nisso eu acompanho um pouco o próprio Stanley Henning, que a atividade marcial ela não era a atividade principal de Shaolin. Pô, Shaolin é um mosteiro, os caras têm que ficar, né? Eles devem se dedicar mais à meditação e à salvação do mundo a partir disso. Não ficar deitando porrada em todo mundo, né? Então, eu quero crer que, evidentemente, houve monges que desenvolveram técnicas marciais e que talvez se assumissem como guardiães marciais, né? De repente, até porque os mosteiros eles eram unidades autônomas, os caras tinham que se defender sozinhos, eles tinham glebas, eles tinham populações sob seus cuidados. Agora, assim, de uma forma mais institucional, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a hora que aparecia a emergência, o caboclo pegava o bastão e saía correndo, cara. Tenho essa impressão. E com o acúmulo dos séculos, e em especial a partir do século XVI, você tem talvez uma valorização maior da prática marcial, até porque os monges começaram a perceber, já em 1553, que a prática marcial era um bem valorável dentro da sua comunidade, né? Então é a mesma coisa, você vai hoje, aqui talvez eu esteja viajando, mas você vai hoje até o templo Zulai, em Cotia, né? Eu pergunto, você tem ali um monge que seja um monge que está com um porrete, com um revólver, um troço esperando? Não. Mas você tem aulas de Tai Chi, como um elemento até de proselitismo, né? Você vai ali aprendendo o Tai Chizinho e de repente vem um Budazinho junto, né? Não é assim? Não sei se a comparação que eu estou fazendo é justa ou se ela é uma imbecilidade, mas eu penso mais ou menos por aí. A parte de segurança não é o principal do mosteiro budista. Ok. Então, se você me permite, eu vou trazer uma informação que eu tenho aqui, né, que também é uma teoria, não é nada comprovado, né, desse livro que eu já falei para vocês algumas vezes, da família Chen, e que tem um capítulo todo só sobre o mosteiro Shaolin. E ele diz que Wenji, o primeiro imperador da dinastia Sui, né, em 1648, ele acrescenta alguns, que nem o próprio fundador da dinastia Tang, alguns séculos depois, né, ele dá de presente para os budistas um certo tesouro, né? Ele não diz exatamente, mas alguns objetos de valor feitos de ouro, de pedras preciosas, que tipo de relicário seria, ele não define, mas diz que é a partir dessa época que surge uma forma de milícia
dentro dos próprios monges para proteger aquilo, porque aquilo, obviamente, quando o imperador dá de presente qualquer coisa para alguém, todo mundo sabia. Então, o olho dos bandidos vai para cima. Então, provavelmente surge aí, embora ele diga assim, está longe de ainda existir uma forma marcial característica de Shaolin, mas surge aí, então, um primeiro, digamos, grupo que vai cuidar só da proteção, tipicamente, né, dos tesouros. Né? Mas, conforme ele fala, isso é só uma teoria, né, a partir de um dado, que faz sentido, né? Faz sentido. Só isso. Mas Desculpe, Estevam. Se você imaginar, por exemplo, que havia monges que cuidavam da cozinha, né? Havia monges que cuidavam de outras tarefas. É bem possível que houvesse monges que cuidassem da segurança. O que não significa dizer que esse setor da prática monástica fosse hipertrófico, como o Kung Fu nos fez crer. Essa é a primeira crítica que o Stanley Henning faz. Ele diz assim, cara, se você imagina que Shaolin era uma grande academia de Kung Fu, que os caras só faziam aquilo o tempo todo, você está totalmente enganado. Então, talvez, de repente, uma resposta mais correta seria essa. Havia, de fato, esse tipo de estrutura, mas não na dimensão que normalmente se atribui a ela na nossa modernidade e apaixonados por Kung Fu. Né? E outra coisa, você havia observado bem, houve, de fato, tropas monásticas. A gente já falou de Shaolin, falamos na China de Funiou, que é um outro mosteiro famoso. Você tem tropas monásticas, por exemplo, no Japão shogunal e das guerras civis. E os caras não eram brincadeira. Né? Então, essa figura dos monges guerreiros no budismo, ela não é tão incomum assim, porém, volta a reforçar, sempre associada a aspectos histórico-políticos. Você não tem uma prática guerreira, por exemplo, que se associe, pelo menos assim eu penso, a uma proteção do Dharma direta. Talvez, eventualmente, em rebeliões de tipo maniqueísta ou milenarista do próprio budismo. Mas aí não eram monges, eram pessoas comuns, né? Tem uma conexão, assim, só para responder e fazer um contraste, né? Se você vai, por exemplo, ao estilo Garra de Águia e tal, né? O Garra de Águia, o nome completo dele é Shaolin Yinjiao Fanci Chuan, né? Então o pessoal remete a Shaolin, né? E existe um mito de fundação, e quando eu digo mito, eu quero dizer no sentido de que ele é recheado de uma ausência de uma pesquisa sobre fatos históricos, mas que é muito importante para a justificativa de como o sistema funciona, né? De que as técnicas teriam passado muitos anos escondidas em Shaolin. Então, que essas técnicas de Tina que caracterizam o Garra de Águia teriam sido aprendidas, elas vão para Shaolin, lá se incorporam com uma série de estilos, depois saem do mosteiro, que é quando começa, vamos dizer assim, o Garra de Águia histórico, que a gente percebe e tal. E você tem várias formas no Garra de Águia que são justamente bastão de Shaolin, né? Você tem um Shaolin Gun, né, que você treina, você tem técnicas de Luo Han Chuan, né, lança de Luo Han e por aí vai. E que, claro, né, você não encontra, do ponto de vista mais marcial, você não consegue encontrar essas técnicas em Shaolin. Elas não parecem com as técnicas de Shaolin Chuan, mas você tem vamos dizer assim, essa nomeação. E quando eu comecei a treinar Garra de Águia, imagina só, 20 anos depois de você, eu estava em 2004, quando eu fui começar a treinar Kung Fu, e aí eu fui, né, esse imaginário de Shaolin, e aí meu pai falou assim para mim, Gabriel, você está treinando Kung Fu, você tem que ver a série do David Carradine. Comprou os DVDs todos e fez eu e meu irmão assistimos. Porque ele falou que era importante. Você está fazendo Kung Fu, você tem que ver a série. E aquilo ficou no nosso imaginário. E foi muito engraçado porque a gente não, da nossa geração, praticamente ninguém assistiu essa série, só que meu pai fez questão de que eu visse. Inclusive porque, mais ou menos naquele ano, era o boom do Kill Bill, do Quentin Tarantino, que na verdade tem uma grande homenagem ali ao Kwai Chang-caine na figura do próprio Bill, né, que é feito pelo Carradine, e também a figura do Gordon Liu,
que faz o Pai Mei, que é meio que o mestre da Uma Turma e todo mundo, Gordon Liu, que é uma das figuras centrais do Câmara 36 de Shaolin, né? Então eu fui tendo esse acesso a esse imaginário quase que retrospectivamente, por influência do meu pai, que, veja, não é do mundo do Kung Fu, ele é só um jovem que cresceu ali nos anos 80 também, e nesse imaginário dessa onda do Kung Fu, como você costuma dizer, Rodrigo, que ele foi pego também nessa, né? Então veio esse imaginário depois. Só digo uma coisa, seu pai não era praticante Kung Fu, mas ele é um sábio. Que sorte ter um pai assim, né? Totalmente. Exatamente. Que sorte. Eu queria observar com vocês rapidamente sobre essa questão um pouquinho ainda sobre o seriado do Kwai Chang Caine, essa época, né? Que essa, inclusive, foi a hipótese da qual eu parti na minha dissertação do mestrado. E que o Kung Fu brasileiro, ele tem uma filiação seguinte. A mãe ou o pai é a técnica marcial que veio com os mestres que vieram especialmente do sul da China e que se baseia muito no Kung Fu da Primeira República Chinesa. Então, o Kung Fu que a gente pratica é um Kung Fu chinês da Primeira República do mais alto pedigree, vamos usar essa expressão. Porém, o outro pai ou a mãe é a indústria cultural. E a indústria cultural dos Estados Unidos. Né? Os nossos mestres, muitos deles se inspiraram no seriado do Kung Fu, né? Se inspiraram nos filmes do Bruce Lee, do Jack Chan, e vão todos ali do final dos anos 60 até o começo dos anos 80, né? Então é uma filiação muito interessante, uma prática corporal chinesa, uma prática simbólica que é filtrada pela indústria cultural dos Estados Unidos, mas que também se origina na China, aonde? Na literatura wuxia, lida ali pelos roteiristas, inclusive era curioso que o roteirista do Kung Fu era um judeu-americano, né? Então é o judeu-americano Kung Fu, wuxia, e gerou aquilo, né? Então, legal. E sobre o David Carradine, eu acho uma coisa interessante, porque para mim, o cara não é chinês, né? Mas nem isso era tão importante. Por quê? Porque ele tinha uma cara de nova era. Ele é a própria cara do New Age, aquele cara, né? E eu lembro dos nossos mestres, por exemplo, na academia do mestre Lee Chung-de, que foi onde eu comecei, que é um dos mestres que é um dos patriarcas também, né? Que assina o meu certificado, junto com o mestre Chan, tinha uma flauta. E que era o quê? Que era, cara, o Kwai Chang Caine, ele sempre entrava no episódio tocando flauta e sempre ia embora tocando flauta, né? E a flautinha estava lá, quer dizer, essa referência é muito forte. E outra coisa, a gente teve vários professores de Kung Fu, né? Eu vou dar um exemplo que talvez vocês conheçam, que é o professor Edecir Martins, né? Que é uma pessoa muito querida, é um dos pioneiros do Kung Fu, o cara que levou o Kung Fu, por exemplo, para Minas Gerais, né? O professor Edecir, para mim, pelo menos, ele sempre evocou muito a figura do Kwai Chang Caine, por quê? Porque ele estava sempre em movimento. Então, ele saiu do Rio Grande, né? Ele saiu lá da fronteira com o Uruguai, foi para Porto Alegre, aprendeu Kung Fu, aí saiu de lá, veio para Curitiba, foi para Minas Gerais, foi para Mato Grosso, foi para o Rio de Janeiro, e ele estava sempre entrando no episódio de flauta e sempre saindo de flauta também, né? E foi semeando o Kung Fu por onde passou, né? Foi o cara, por exemplo, que fundou, um gaúcho, que fundou a Federação Mineira de Kung Fu, que é o gaúcho mais mineiro que existe, né? E é uma figura fantástica, que foi para a China várias vezes, tal. Então, eu imagino assim, que esse imaginário Shaolin do Kwai Chang Caine, do seriado do Kung Fu, ele impactou, ele selou muito as nossas mentes, né? A relação que essa geração de professores tem com o Kung Fu não é nada parecida com com a relação que as gerações mais recentes têm. Então eu fico muito feliz, Gabriel, que você pegou assim talvez o último ônibus da era de ouro do Kung Fu, né? O último ônibus dos anos 70. Isso é muito legal, né? Estevam, me fale um pouquinho sobre essa sua visão.
Sobre a visão do Question Kane. Não, a minha, uma das coisas que nessa, imagina, eu tinha 14 anos, eu me lembro de esse horário, eu me lembro que era quartas-feiras, eram as quartas-feiras, 8 da noite ou 7 da noite, isso que eu confundo, mas era o horário que passava o Kung Fu. E eu me lembro que uma coisa que me impactou muito, né, na época, o que eu fazia? Eu fazia jiu-jitsu, né? Então, tinha essa diferença assim, muito grande, né, do approach da luta, né, de como você ia lutar, né? E eu gostava muito, primeiro, é uma coisa que eles falam que foi uma das grandes criatividades do seriado, que foi o uso, talvez excessivo, da câmera lenta em movimentos rápidos, né? Outra coisa, se vocês olharem o seriado, a música, o som, eram sons, assim, parecia a música concreta desses maestros. Não tinha nada a ver de chinês, apenas alguns instrumentos, mas de qualquer maneira eles te botavam criavam um universo próprio ali no Velho Oeste, né? Numa situação, né, que a gente está acostumado sempre com o Velho Oeste, na minha infância, né? Os índios eram sempre os bandidos e os cowboys eram sempre os mocinhos, e ali entra a figura do Question Kane para mostrar os podres dos cowboys e mostrar a riqueza dos índios. Tem um capítulo dele com um índio americano, trazendo a cultura americana, a veneração aos espíritos, e ele reconhecendo naquilo valores budistas e taoístas. E tudo isso era muito maravilhoso. E quando eu começo a ver, então, os primeiros filmes de Hong Kong, o próprio Bruce Lee, eu fico assim, mas isso é muito estúpido perto daquilo. E a minha procura em relação às artes marciais, que acabou me levando para o Tai Chi, né, foi justamente em procura de um sentimento de paz dentro do conflito. E por isso que essa é a minha pergunta com relação ao Shaolin, né? Porque aquele filme ele traz essa mensagem. Existe, mesmo no conflito, existe harmonia. E é essa harmonia que faz com que o guerreiro, e não qualquer guerreiro, mas o guerreiro monge, aquele que tem uma ligação com o mundo invisível, com o mundo da harmonia, com o mundo da superação da matéria, né, vai trazer. E depois, obviamente, eu vi todos os filmes de Hong Kong que eu podia encontrar em vídeos. E depois, quando fui morar em Hong Kong, o primeiro filme de Tai Chi, estreado pelo Jet Li, que é o grande mestre, o Chan San-fon, né, foi para mim, por um lado, uma grande desilusão. Eu achava fantástico em termos físico, em termos de cenário, em termos de luz, etc. A coreografia de luta, fantástico. A coreografia de luta do seriado de Kung Fu é uma das coisas piores que eles fizeram, infelizmente. Poderiam ter escolhido ali na Califórnia um bom coreógrafo. Tá, tudo bem, o cara é chinês, mas não quer dizer, né, que o próprio David Carradine podia ter treinado um pouquinho mais para dar mas o lado do texto, o lado da mensagem é fantástico e traz para a gente então o Shaolin, o verdadeiro, na minha opinião, o Shaolin Zen, o Shaolin Chan, né? Que é aquilo que justamente onde o guerreiro é um monge, não é apenas um guerreiro, ele é mais do que um guerreiro, ele é um monge. E isso, digamos assim, talvez o meu lado romântico, hippie, né? Que os hippies tinham isso, e o David Carradine era um hippie. Ele traz, isso foi na época dos anos hippie, trazendo aquela mensagem de paz, né? Num faroeste violento. Então, acho que isso marcou, talvez a minha geração, mas a mim especialmente marcou muito, né? O que as artes chinesas tinham de diferente do jiu-jitsu que eu fazia? Era essa questão de você poder cultivar o seu espírito através de uma prática marcial.
né? Que eu fui encontrar um pouquinho mais tarde, talvez, um pouquinho mais tarde, não, já naquela época mesmo, encontrei no Tai Chi e veio trazê-lo até os dias de hoje. E aí eu te volto a pergunta, né? Eu te volto a pergunta, porque é o tema aqui da nossa conversa, né? Tai Chi História, Tai Chi Sem Fronteiras, né? O que tem a ver o Mosteiro Shaolin com o Tai Chi? Essa é uma pergunta interessante. Você estava falando, Estevam, e eu fui, cara, foram me ocorrendo várias coisas. Então, antes de chegar, né, eu queria observar algumas coisas. Uma vez eu vi uma teoria que eu achei muito interessante, que eles falavam assim, por que que o seriado do Kung Fu, né, do Kwai Shan Kane, era tudo em câmera lenta? Primeiro que você tinha essa questão um pouco nessa, né, a câmera lenta coloca a situação num contexto mágico. Os chineses fazem exatamente o contrário, eles aceleram a câmera, né, para aquelas coreografias, porque é para caber a maior quantidade de golpes possível, porque isso também é mágico. Então você vê que coisa louca. Um acelera e o outro retarda, né? Mas a hipótese era de que era feita em câmera lenta porque o David Carradine era muito ruim de Kung Fu, né? O cara era ruim, então botava em câmera lenta, ele ficava voando ali, cara, 5, 6 segundos, né? E estava resolvido. Então essa é uma questão. Outra questão que eu acho interessante é a seguinte: se você vai observar os manuais de Kung Fu da Primeira República Chinesa, né? Aqueles manuais todos escritos ali entre 1915 e até 47, 48, você vai perceber o seguinte, que eles não falam, até onde eu pude ler, e eu confesso para vocês, eu examinei vários manuais, você não tem um discurso de paz neles. Você tem um discurso nacionalista, você tem um discurso de, porra, vamos fazer do homem chinês o homem forte da Ásia, né? Pega o manual de Tai Chi do mestre Kuluzan, por exemplo, né? Que ele escreveu, que ele publicou em 36. Ele sempre fala, ele sempre faz referências marciais a todas as técnicas. Então eu diria para vocês o seguinte, que esse aspecto pacífico, a menos que eu esteja muito enganado, ele não faz parte do cardápio da arte marcial chinesa, nesse período republicano, né? Você tem no Japão o conceito de do, de caminho, que é uma ritualização da violência, que foi necessária por questões históricas. O Japão constituiu um governo militar e você tinha que dispersar a energia daquele povo todo, né? Os guerreiros, né? Então eu imagino que o imaginário marcial, isso não tem nada de errado, isso também faz parte. Dos anos 60, 70 e 80, esse imaginário associado com paz, ele é muito mais New Age do que marcial chinês. E não tem nada de errado nisso. Isso também tem a ver com leituras do próprio Zen, né? A partir do movimento beatnik, essa coisa toda. E, de repente, você acabou construindo uma arte marcial chinesa pacífica, né? Que é muito interessante e que responde, né? Até porque você pega um manual daqueles de Kung Fu, cara, você tem 88 formas de matar uma pessoa, que é justamente o que a gente não quer fazer, e que a gente não vai fazer, né? Ainda bem, né? Então, essa é uma questão interessante. E nisso também se inscreve um elemento maravilhoso da figura do monge de Shaolin. Por quê? Porque o monge é um talismã. Ele traz dentro dele, dentro da sua representação, o Thanatos, o elemento morte da marcialidade, só que ele é uma figura pacífica, porque é um monge zen budista, né? Então isso é muito interessante. O monge de Shaolin, ele é altamente evocativo, por quê? Porque ele é um talismã. O Estevam falou, eu achei muito interessante uma vez, sobre objetos de poder, né? O monge de Shaolin é uma figura de poder, né? Então esse é um aspecto. Segundo aspecto, voltando à sua pergunta sobre a relação entre Shaolin e o Tai Chi, talvez a ponte que se possa fazer, e é lógico, é uma opinião minha, é justamente, né, de repente, você talvez não encontre mais na arte marcial chinesa Waijia, aquele caminho de paz, né, que você vai encontrar no Tai Chi Chuan. Tanto que se você vai observar, não sei como é que são as aulas de vocês de Tai Chi, mas nas minhas aulas, eu percebo que eu até tento falar das aplicações marciais,
mas o interesse é muito baixo, né? Então você explica, olha, a altura, por exemplo, do braço é assim, da perna, do quadril, etc, porque tem essa finalidade. Ah, legal, mas eu não quero saber disso, né? Eu faço, mas é porque o Tai Chi. Então, é muito interessante. Eu acho que o Tai Chi, ele acaba afirmando, inclusive, o seu papel de quintessência de uma coisa melhor do que a arte marcial vista como algo cru e nu, né? O que vocês acham disso? Será que eu estou muito fora? Eu não acho que você está muito fora, eu acho que você apontou um dado muito interessante, porque quando a gente pensa nessa. E acho que em algum lugar, eu não vou deixar de falar, eu estava dando uma aula agora, antes da gente começar a nossa gravação, de garra de águia, e com alguns movimentos, que é justamente o conteúdo que dentro do nosso currículo é Shaolin, vamos dizer assim, né? E o aprendiz meu, ele fez um comentário que, para mim, faz muito sentido do ponto de vista de um aprendiz. Ele comentou: Gabriel, tem muitas posturas que a gente faz, porque a gente estava fazendo um tipo de treinamento, né? Que é o que no Tai Chi a gente chamaria de uma espécie de Jianzhuan, né? A gente estava fazendo as posturas do Taolu e parando um pouco em cada postura durante um tempo e ficando ali, né? Foi aquele fácil que é difícil, né? Ficar parado na postura. E ele fez o seguinte comentário, né? Alimentado por essa e toda essa iconografia Bodhidharma e tal, ele comentou assim ao fim da prática, falou: tem muita coisa que a gente faz que parece a yoga, né? Parece os asanas, né? E aí isso remeteu à história de que o Bodhidharma veio da China, né? Veio da Índia, passou na China, ensinou lá uma yoga indiana para os monges, isso aí viram Kung Fu e tal. Que, claro, no raciocínio de quem está fazendo a prática, né? Ele encontrou naquelas posturas que, claro, eu poderia falar das aplicações marciais, ele estava pensando uma outra coisa na experienciação da postura, né? Do ponto de vista sensível dele. E a dificuldade, às vezes, de falar da marcialidade é porque a marcialidade ela é, em algum lugar, teleológica, né? É para que serve, né? Eu vou fazer é para bater, é para defender. Só que a sensação que o corpo experimenta na prática é muito mais amplo, muito mais vasto, né? Em alguma medida, para muitas pessoas, muito mais divertido do que a própria aplicação marcial. Porque, né, eu posso falar para você que é um soco, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa acontecendo no meu corpo para manter esse mapu, né, soco aqui, que é uma postura super simples, né, que isso acaba pegando o aprendiz em outro lugar. E acho que talvez uma coisa que aproxime o Tai Chi, né, desse Shaolin lato sensu, seja essa experimentação sensível que a gente é evocado quando a gente está treinando, né? Tem alguma coisa comum a pensar essa prática, esse caráter sensível, que em algum lugar, para mim foi um grande insight, assim, eu adolescente, assistindo o Kwai Chang Caine no último ônibus da, da geração de ouro do Kung Fu, porque, enfim, quando eu entendi que o budismo Chan era o Zen, nossa, aquilo juntou duas coisas para mim que eram incríveis, porque eu falei, então o Kung Fu que a gente faz, ele tem um aspecto, né, meditativo, transcendental. A minha leitura foi exatamente essa, assim, né? Um pouco que para quem está praticando, às vezes é a própria experiência de fazer uma forma, né? Quando você faz uma forma longa, né? Você faz um trabalho de intenção, né? E meio que é quando a mente esvazia ali na sequência e tudo mais. Então, eu compreendo muito os seus aprendizes quando eles não estão muito interessados na parte marcial, né? Porque para quem está curtindo essa onda, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a meditação e a arte marcial se encontram, né? Tem uma onda aí, né? Tem uma onda de você sensível, de você fazer e tal, que aparece muito junto. E que quando você junta com as armas, eu acho que ainda entra um outro nível desse trajeto, porque as armas, como esses objetos de poder, né? E aí você começa a praticar as posturas, e essas posturas elas remetem a gente a uma iconografia que, se a gente for muito fundo, é uma iconografia que pode ser também religiosa, né? As posturas de espada, de bastão, que você vê essas, mas que para um acesso mais pop são as posturas dos filmes, né? Eu quando, né? Então, para quem estava, eu assistindo Kill Bill, né? Que foi a minha primeira, que foi a minha referência para voltar.
Pô, eu estava interessado com... E se meu professor tivesse me ensinado a usar espada de samurai, eu ia incorporar no meu repertório porque era o Kill Bill que eu estava vendo. Então tem isso também, né? Se tem uma geração que vai treinar num Chaco por causa do Bruce Lee, eu até hoje queria aprender espada de samurai. Ainda não cheguei nesse momento da minha vida, né? E vai pegar muito mal porque eu sou do Kung Fu tradicional, né? E quando me verem fazendo um Taolu de, de espada de samurai. Mas é porque a gente remete a essa iconografia que vai despertando na gente essa sensibilidade, né? Legal. Eu acho que um fator, e aí a gente está falando das artes marciais chinesas em geral, mas também as japonesas, né? É esse fator da forma solo, do Taolu. Porque você entra num processo virtual, né? Aquilo não, você tem, de alguma maneira, você tem que imaginar o que você está fazendo, porque você não tem o seu oponente real ali, né? Enquanto você não está num Tuichou, num embate 2-2, você está num processo virtual. E esse processo virtual pode ser conflituoso ou pode ser harmonioso, né? Depende da atitude da pessoa. Isso independente se você está fazendo tai chi, ou se está fazendo garra de águia, ou se está fazendo karatê, ou se está fazendo... Fez uma forma solo, é você com você mesmo. Então, onde é que estão os seus demônios, onde é que estão os seus anjos, né? Eu acho que uma das... E aí, trazendo um pouquinho a questão do budismo, de novo, nessa questão do Shaolin, né? Conforme a gente falou no nosso bate-papo anterior, o budismo entra na China trazendo a compaixão, trazendo essa compaixão que é uma empatia, é um refinamento de uma empatia com relação ao outro, mas que através do Taolu você começa por si mesmo, a respeitar a si mesmo, os seus limites, né? Os seus demônios, quer dizer, as suas ânsias, os seus desejos, as suas ambições, né? O seu egoísmo, tudo isso vem no processo do Taolu. Então, o Taolu, não só o Taolu, digamos assim, de Shaolin, mas entra também nos Taolu dos taoístas, do Tai Chi, etc. O ato do Taolu em si nos abre uma porta que, por exemplo, nas artes marciais ocidentais, a única coisa mais ou menos parecida é o boxe da sombra, você fazer boxe com a sombra. Porque o resto, todas as artes marciais ocidentais são sempre de interação, são sempre de... Né, nós não temos esse aspecto do Taolu que traz uma riqueza, né? O meu mestre Shen Shaowan, ele toda vez, não tem uma vez que ele vai começar uma forma que ele não pare todo mundo e manda todo mundo fechar o olho e ele busca o que ele chama das 3 harmonias, que é a harmonia da mente, do corpo e do Qi. Depois que ele remete você a essas 3 harmonias através de uma série de guias de voz, ele vai dizendo, presta atenção nisso, 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 daquilo, no final ele fala. Então, mente, as 3 harmonias estabelecidas, a mente relaxada, tranquila, pacífica. Ele traz essa palavra, peaceful. Aí depois ele fala, o corpo relaxado, tranquilo, pacífico. E por último, a energia equalizada, tranquila, pacífica. Então a palavra pacífica vem o tempo todo quase como se fosse um mantra, na qual você vai por si só. E essa questão da postura do Taolu, a postura finalizada, por exemplo, uma postura, o chicote, que é talvez uma postura que você encontra também em Shaolin, Tampien, né? Tampien você também... Então, ela é uma figura em si, uma postura que é um asana. Uma vez acabada, qualquer postura de Tai Chi, especialmente, não sei de Kung Fu, mas qualquer postura de Tai Chi, ao finalizar, antes de você começar a próxima, ela em si, ela está com... Mesmo que seja unilateral, ela vai estar com Yin Yang
digamos assim, equilibrada, dinamicamente equilibrada, ou seja, você assume uma figura icônica, né, que te deixa, digamos assim, aberto à percepção, não só da sua própria energia, como da energia do que está à sua volta. Então isso faz um asa, isso cria um selo, né, que muitas vezes, se a gente for buscar lá atrás, vai ter digamos assim, conotações xamânicas, de interação, de poder, de interação com o mundo invisível, etc, etc. E aí, eu quero acrescentar que nesse mesmo livro que eu estava mostrando para vocês, numa tese que a gente até discutiu antes, que dentro do Shaolin, das 8 energias do Tai Chi típicas, Pan, Lu, Qi, Yang, Cai, Le, Chou, Cao, no Shaolin, você já tinha pelo menos 7, das 8, as 7 já estavam presentes. Não me lembro qual que estava faltando, não sei se é ali, depois eu posso até procurar falar para vocês, mas não importa, das 8, 7 já existia o Shaolin. Ou seja, um refinamento que eu acho que a família Chen, ou o próprio Tai Chi do século XIX vai trazer com essas 8 energias, já existiam lá em Shaolin. Apenas uma coisa, inclusive o Chan Si, que é a energia espiral, já existia em Shaolin. Né? Então, esse é nosso entendimento do Tai Chi enquanto as 13 energias, né, vem muito de Shaolin. A gente tem essa origem, é apenas uma maneira diferente, talvez mais racional, ou talvez mais voltada para um equilíbrio dinâmico mais interessante, que eu acho até mais inteligente. Eu acho que o Tai Chi traz uma inteligência ao Kung Fu a nível de economizar energia e otimizar a energia, né, para o conflito. Mas esse caminho do conflito para a harmonia já estava presente em Shaolin, nos estilos Shaolin, ao meu entender. Então, acho que é isso que a gente podia falar. Eu não sei se vocês têm mais a acrescentar. Eu diria para vocês o seguinte, a partir do que o Estevam observou, né, que a gente pode fazer uma aproximação entre o Kung Fu de Shaolin, o Tai Chi, né, e o budismo, se a gente imaginar que a arte marcial chinesa e o Tai Chi são dharmas, né, e que você pode encarar perfeitamente uma forma, fazer uma assimilação, uma construção mental, que uma forma, uma rotina, um Taolu, é um mantra, né? E alcança finalidades semelhantes, né? Eu tô examinando aqui o meu relógio e a gente está com mais de 1h30 de conversa, né? Eu gostaria de propor, porque senão o pessoal não vai ficar, né? Eu gostaria de propor 2 coisas. A primeira é citar 2 livros para quem quer saber mais sobre Shaolin a partir de fontes históricas, né? O primeiro livro, pessoal, seria o quê? O Mosteiro do Shaolin, História, Religião e as Artes Marciais, do Meir Shahar. Esse livro está disponível em português. Ele foi publicado pela editora Perspectiva em 2011, com a tradução deste que vos fala, né? E o segundo livro chama-se A History of Shaolin, Buddhism, Kung Fu and Identity, do Lu Zhouxiang, que é um chinês que é professor da Universidade Nacional da Irlanda. Cara, esse livro é muito legal, por quê? Porque o Shahar, ele vai dos primórdios de Shaolin até o final da dinastia Ming. E o Lu Zhouxiang, ele faz o trajeto inteiro, mas ele, percebendo já o trabalho do Shahar, ele foca muito a partir da dinastia Qin e da República e do século XX. Então é um trabalho, inclusive, muito esclarecedor e muito corajoso, porque o cara não tem medo de falar que as grandes destruições do Mosteiro de Shaolin aconteceram no século XX, né? A primeira em 1928 e a segunda durante a Revolução Cultural Chinesa. Mas ele também fala sobre o renascimento de Shaolin. Então essas 2 obras são obras de referência para quem quer fontes históricas sobre Shaolin. Não que a tradição oral do Kung Fu associada a Shaolin seja desprezível, nada disso. Mas essas obras literárias históricas, elas complementam e abrem uma perspectiva. Né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte,
Eu gostaria de agradecer, né? Hoje eu acabei falando uma barbaridade mais do que normalmente, e eu fico muito feliz por poder compartilhar com vocês e de ter aí as opiniões sempre muito interessantes do Estevão e do Gabriel. Pessoal, então vamos nos despedir. Eu agradeço muito a todos que nos assistiram. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.